Então, agora dando prosseguimento ao nosso simpósio, vamos chamar o professor Dr. Guilherme Polanzik, né, com a apresentação sobre intervenções precoces. O professor Guilherme é psiquiatra da infância e da adolescência, é professor associado e orientador permanente do programa de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, é chefe da unidade de internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto também de Psiquiatria da USP, entre outras grandes atribuições. Desde já, né, em nome de toda a comissão organizadora do evento, agradecemos ao professor Guilherme pela disposição de estar aqui, né, nessa manhã, compartilhando esses conhecimentos aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Elaine, a Rita, a todos os organizadores desse simpósio. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã, entre amigos, para falar sobre um tema tão instigante e que merece tanta atenção, não só do ponto de vista clínico, de saúde pública, mas também do ponto de vista de pesquisas. Então, a ideia é compartilhar com vocês alguns conhecimentos a respeito do status atual das intervenções precoces para o transtorno do espectro do autismo. E, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações precoces e o diagnóstico precoce, porque, de fato, essa é a base para que nós possamos implementar intervenções, sem que nós possamos identificar de uma forma acurada, precisa, as manifestações precoces e estabelecer diagnóstico. É muito difícil desenvolver a pesquisa nas intervenções precoces, é muito difícil entender quais modelos, quais as características das intervenções são necessárias e quais intervenções são efetivas. Então, é nesse sentido que eu vou discutir com vocês aí nos próximos 20 minutos. Deixa eu ligar o meu timer aqui. Muito bem. Como vocês sabem, o autismo foi descrito inicialmente pelo Asperger e pelo Kanner em 1943, 1944, e a descrição do Kanner lá naquela época, então eram crianças com características únicas, marcadamente distintas das crianças com desenvolvimento habitual, e o que ele coloca como uma condição patognomônica fundamental do transtorno é a inabilidade da criança se relacionar de uma forma ordinária, de uma forma habitual, e que inicia com o início da vida, né, com essas manifestações, esses prejuízos já presentes desde o início da vida. Bom, esse sempre foi uma ideia ao longo do tempo, né, de que essas características estariam presentes ao nascimento. Nós sabemos que o desenvolvimento cerebral é um pouco complexo, né? É bastante complexo. Nós temos genes que direcionam esses processos que são múltiplos, iniciam já nos momentos iniciais da vida e que tem um pico muito grande no segundo semestre da gestação, nos primeiros 3, 6 meses de vida, e esses genes, eles orquestram esses processos que vão desde proliferação celular, formação de sinapses, até morte celular. Então, são processos realmente muito, muito complexos. As experiências, elas são importantes e existem processos específicos que dependem da exposição, por exemplo, sensorial a visual, para que as áreas relacionadas no cérebro se desenvolvam, mas ao longo do tempo, as experiências também vão ser importantes para a formação de novas sinapses, para a morte, para o pruning e para a eliminação de sinapses que não são tão necessárias, enfim, para a modelagem de um cérebro que vai atingir a sua estabilidade a partir dos 24, 26 anos de idade. E nesse contexto muito amplo do desenvolvimento do cérebro, surge o autismo. E muitos estudos mostram que, na verdade, os sintomas do autismo não estão presentes ao nascimento. Esse, por exemplo, é um estudo da Sally Osnoff,
que compara indivíduos com autismo, e aí são as linhas em vermelho, com indivíduos com desenvolvimento típico. Se nós olharmos lá para cima, à esquerda, nesse gráfico, vamos ver se eu consigo apontar aqui com... Então, nesse gráfico, espero que vocês estejam vendo aqui o meu apontando, mas nesse gráfico aqui, vocês veem que o olhar das crianças para faces lá com 6 meses de idade, inclusive é maior das crianças com autismo do que as crianças com desenvolvimento típico, e ele vai caindo ao longo do desenvolvimento. Isso também é a verdade para sorrisos, tá? Isso também é verdade para vocalizações, né? Então aqui vocês veem que as crianças com autismo e desenvolvimento típico têm um número muito pequeno de vocalizações, né? Claro, aqui a gente está com 6 meses, mas similar, e que as crianças com autismo têm uma estabilidade nesse número de vocalizações, enquanto há um aumento nas crianças com desenvolvimento típico. E aqui, no engajamento social, que é similar, alto aos 6 meses, crianças autistas e crianças com desenvolvimento típico, e que nas crianças com autismo isso cai, no desenvolvimento típico aumenta. E já um outro tipo de estudo usando o eye tracking, né, então o rastreamento ocular, e também aqui crianças mais novas com 2 meses de idade, então se observa em vermelho a busca pelo olhar, né, do estímulo. Então as crianças são colocadas frente a essa moça que está falando, e o que nós vemos é que as crianças com desenvolvimento, com autismo e com desenvolvimento típico, aos 2 meses, têm altos buscas pelo olhar. E o que acontece nas crianças com autismo, aqui em vermelho, é que essa preferência, essa busca por olhar vai diminuindo ao longo do 1º e 2º ano de vida, enquanto o que nas crianças com desenvolvimento típico a gente tem uma estabilidade. Então, são evidências bem consistentes de que o Kanner, de fato, não estava tão correto na descrição de que esses prejuízos, esses sintomas estavam presentes ao nascimento. Então, é bem claro na literatura hoje que nós temos uma apresentação típica aos 6 meses de idade nas crianças que mais tarde vão receber o diagnóstico de autismo. Então, o contato ocular e as respostas afetivas à mãe, a reciprocidade e a atenção social nesse período está mais ou menos presente. E os sintomas emergem a partir do 2º semestre do 1º ano de vida e mais fortemente no início do 2º ano de vida. E aí a trajetória da emergência desses sintomas vai variar. Então, nós vamos poder ocorrer sintomas que acontecem de uma forma tão rápida, né, e que parece haver uma regressão, e muitas vezes há perda de habilidades, ou muitas vezes essa perda de habilidades ou não aquisição de outras vai ocorrendo de uma forma muito mais sutil, e que eventualmente só pode ser percebido bem mais adiante, né? Então, a partir desse conhecimento, então, se tem claro que a partir de 6 meses é possível identificar vocalizações anormais para a mãe, né? O balbuceio não aumenta em complexidade e pode ocorrer, né, e passar a ocorrer, ou desde então não se estabelecer de uma forma tão clara a busca da criança para o interlocutor quando esse chama pelo nome, né? Os marcos da linguagem expressiva, da linguagem receptiva também atrasados, e a redução do uso de gestos, ou mesmo a não aquisição de gestos para a comunicação, como abanar, apontar e assim por diante. A resposta limitada ao nome aos 12 meses tem uma especificidade bastante grande para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, mas uma baixa sensibilidade. O contato ocular limitado e o pouco uso de gestos para comunicação, realmente a partir aí dos 12 meses,
sinais importantes. O atraso na linguagem, então, as vocalizações restritas, né, e muitas vezes a perda do uso de palavras na comunicação social, tá? Muitas vezes ali surgem comportamentos atípicos, como estereotipias, um interesse mais intenso em objetos específicos, um alinhamento, uma dificuldade maior aí, em mudanças de rotina ou em padrões de comportamento que são estabelecidos e começam a ser estruturados aí na rotina das crianças. Bom, o diagnóstico formal, né, o que nós temos hoje é que ele tem uma estabilidade grande a partir dos 18, 24 meses de idade. Então, a gente pensa que a partir dessa idade é possível estabelecer um diagnóstico. Mas, na verdade, a maior parte dos indivíduos recebem o diagnóstico bem mais tarde do que isso. Inclusive, muitos recebem o diagnóstico na idade escolar ou mesmo na adolescência, muitas vezes, quando as demandas sociais começam a ser maiores e os prejuízos começam a ser muito mais evidentes, quando a gente tem situações mais leves. Na literatura, muitos estudos que agrupam os estudos específicos, a gente chama esses estudos de meta-análises, mostram que a idade média do diagnóstico é em torno de 5 anos, mas existe uma variabilidade muito, muito grande nesse sentido. Tá? E, por exemplo, a lacuna entre a primeira preocupação dos pais e o diagnóstico pode chegar até 4 anos e meio, e a lacuna entre o primeiro contato com os serviços e o diagnóstico pode chegar a 3 anos e meio. Então, realmente, esse gap aí entre as manifestações e o diagnóstico é substancial e precisa, sem dúvida nenhuma, ser reduzido. E o que uma questão importante é que o prejuízo intelectual ele é um preditor bem importante do diagnóstico precoce. Então, muitas vezes, quando nós vamos olhar para os estudos, e principalmente os estudos que não são controlados, os estudos que avaliam intervenções para diagnóstico precoce, em geral, incluem crianças com prejuízos maiores. Tá? E, eventualmente, pode não ficar tão claro na literatura benefícios da intervenção precoce naqueles com situações mais leves. E algo importante que se diz de uma forma muitas vezes clara, como se estivesse escrito em pedra, né, que o início da intervenção prediz melhores resultados, e muitas vezes há ideias de que idades específicas implicariam na não eficácia de uma intervenção, que haveria uma janela determinada do desenvolvimento em que a intervenção deveria ser implementada e que a partir de então não é implementada. Quando nós vamos olhar na literatura, esses resultados não se sustentam, e nós não temos, na verdade, uma ideia clara de que isso de fato existe. Nós temos, por exemplo, uma revisão sistemática recente que identificou 14 estudos avaliando o impacto da idade de início da intervenção sobre os resultados. Tá? Nesses estudos, 12 deles indicavam pelo menos um achado que, de fato, mostrava que a idade precoce do início da intervenção se associava ao melhor funcionamento ou mesmo uma melhor evolução em termos do diagnóstico ao longo do tempo. Só que, quando nós vamos olhar o quanto essa idade do início explica da variância do resultado, ou seja, o quanto ela consegue predizer o quanto o resultado vai acontecer ao longo do tempo, ela explica muito pouco. O nível cognitivo da criança, em geral, explica muito mais do resultado, ou prediz muito mais do resultado do que a idade em que a criança iniciou a intervenção. Tá? E a idade da intervenção também, nesses estudos, interagia com alguns outros preditores, por exemplo, tratamentos que eram mais padronizados, manualizados, implementados de uma forma mais rigorosa, em geral, incluíam crianças menores. Crianças também menores, em geral, tinham um melhor funcionamento de linguagem. As crianças melhores também respondiam inicialmente de uma forma mais rápida a algumas intervenções. Então, alguns fatores confundem e interagem com a idade e não permitem, de fato,
afirmar que existe uma idade específica a partir do qual a intervenção vai ser mais ou menos eficaz. Tá? O que aparece, sim, é que quanto menor a idade, maior a resposta, e essa responsividade parece se reduzir ao longo do tempo, mesmo em idades mais precoces. Tá? Então, em resumo, o que se tem até hoje é que a idade parece ser importante, não é a única e não é escrita em pedra e define, e não parece haver de uma forma tão clara assim um limiar em termos de idade para que ocorra ou não uma boa resposta. Bom, quando nós vamos olhar para os modelos de intervenção, pensando agora nas intervenções precoces, os modelos que existem, geralmente eles usam uma abordagem desenvolvimental, tá? Em que a criança direciona muitas vezes as intervenções, a partir, né, do momento do desenvolvimento e das tarefas naquele ponto específico. Frequentemente envolvem os pais, e muitas vezes os pais são os mediadores, ou são através deles que a intervenção é implementada, e abordam muitas vezes comunicação social. Existem programas amplos, mas também existem programas específicos, e esses frequentemente abordam a comunicação social. É muito claro na literatura que os estudos têm limitações muito, muito importantes, e realmente, muitas vezes, não é possível ter conclusões consistentes sobre evidências de eficácias, porque realmente os estudos têm limitações bem importantes. Uma das limitações mais frequentes é que os tratamentos eles são autosselecionados, ou seja, muitas vezes não são comparados com um grupo controle, e não existe uma randomização, ou seja, a intervenção ela não é alocada de uma forma independente da vontade da família. É a família que busca aquela intervenção, e daí os estudos acompanham o efeito daquela intervenção sobre aquela família. E a gente sabe que para demonstrar de fato a eficácia de uma intervenção é muito importante que exista uma randomização, assim como os estudos das vacinas, em que era randomizado, ou seja, o indivíduo não sabia se receberia ou não a vacina ou um placebo. Aqui é muito importante que a família não saiba e não escolha qual intervenção vai receber. A Academia Americana de Pediatria, numa revisão importante, 2015, identificou só 6 estudos randomizados dessa forma, e só 2 se baseavam em crianças até 3 anos. Né? E eles usavam o Denver, o Early Start Development Model. Também o LOVAS é utilizado, e alguns programas específicos, como o JASPER, para comunicação social e imitação. Tá? E em 2018, até 5 anos de idade, essa revisão de 2018 identificou 32 modelos de intervenções, 48 estudos que avaliavam esses modelos, tá? E desses 48 estudos, só 12% tinham um risco baixo de viés, ou seja, só 12%, em torno de 6 estudos, tinham características metodológicas que de fato nos davam confiança para entender que aqueles resultados eram reais e não fontes de vieses metodológicas. Então, quando a gente pensa para crianças a partir de 2 anos, a melhor evidência é para essa intervenção que foca em atenção compartilhada e brincadeira, chama JASPER. Então, nesse estudo foram 30 minutos diários de suporte fornecido por assistentes que tinham o objetivo de engajar a criança, criando rotinas de brincadeiras, e isso era feito através de imitação e modelagem. O grupo controle recebia atividades motoras, música, os 2 grupos recebiam uma intervenção de aba, e aí as crianças do grupo JASPER tiveram maiores ganhos na atenção compartilhada, em habilidades simbólicas, e esses ganhos foram sustentados ao longo do tempo. Essa meta-análise recente, ela também de intervenções precoces, ela identificou esses estudos com intervenções precoces comportamentais,
aqui com Denver e outras intervenções. E nessa meta-análise, então, agrupando todos os estudos, há um resultado favorável em termos de melhora de QI, em termos de melhora, e aqui a gente tem QI sendo medido na maior parte desses estudos. Linguagem expressiva, vocês veem que só foram medidos nesses 6 estudos, e aí um benefício. Linguagem receptiva, também nesses 6 estudos, e severidade, gravidade do transtorno do espectro do autismo também reduzido com essas intervenções. Mas esses estudos com dificuldades ou com prejuízos metodológicos bem importantes, como eu tinha mencionado. Então, a maior parte desses estudos não são ensaios randomizados. Em 2021, uma meta-análise bem ampla, e aqui buscando, ele agrega os estudos, mas busca os dados individuais de cada participante. Então, esse é o tipo de desenho de estudo mais robusto para que a gente possa ter conclusões definitivas sobre evidências de intervenções. Então, aqui existia em torno de 20 estudos na literatura que poderiam ser agrupados nessa meta-análise. Os pesquisadores tiveram acesso a em torno de 60% desses estudos, então em torno de 12 estudos, mas quando foram avaliar a qualidade metodológica desses estudos, através dessa ferramenta que avalia essas características, assim, se há confundidores, né? Seleção dos participantes, a classificação da intervenção, desvio da intervenção que era pretendida, dados perdidos e medidas de desfecho, vocês veem que há uma profusão de riscos graves ou moderados de vieses. Tá? Então, a partir dessa conclusão, os autores dessa meta-análise recente, 2020, dizem que não é possível determinar a eficácia da intervenção intensiva comportamental para crianças pequenas, em função dessas dificuldades grandes metodológicas. Quando a gente vai olhar para crianças de alto risco, daí são crianças menores ainda, que não têm um diagnóstico, mas que têm um irmão com autismo, então tem um risco familiar, né, e aqui crianças de até 14 meses, essa é a melhor evidência que nós temos até o momento. Tá? Então é o iBasis, é um programa que usa a interação por vídeo para promover intervenções, uma comunicação social efetiva entre pais e criança, então foca na díade e foca no comportamento dos pais para a promoção do comportamento das crianças. Tá? Então, crianças de 9 a 14 meses de alto risco familiar. E o que foi mostrado, esse paper foi publicado no Lancet Psychiatry, uma revista bastante importante, é que essa intervenção promove melhora da atenção dos bebês aos pais, melhora do comportamento adaptativo, maior desengajamento de atenção e menos comportamentos autísticos. E aí, os pesquisadores acompanharam ao longo do tempo essas crianças e mostraram que esses benefícios se mantiveram, ou seja, depois de 3 anos, menos sintomas de autismo, melhor atenção e comunicação social e também melhor responsividade dos pais, ou seja, a intervenção melhorou o comportamento dos pais e que, pela randomização, é possível afirmar que isso melhorou o comportamento das crianças. Então, quando a gente fala de alto risco, essa é a melhor evidência. No nosso meio, a Lizzie Shepard, que foi pós-doc do nosso grupo e hoje é jovem pesquisadora da FAPESP, trabalhando com o nosso grupo, está testando essa intervenção que chama PACT, né? Então, ela é focada na comunicação social, ela é muito similar ao iBasis e foi desenvolvida pelos mesmos pesquisadores do iBasis. Então, ela está testando essa intervenção também em crianças de alto risco familiar, crianças que são irmãos de crianças com autismo ou cujos pais têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, usando uma estratégia de feedback por vídeos, os terapeutas, então uma intervenção online, os terapeutas ajudam os pais
a melhorar a sensibilidade deles às pistas sociais que os filhos dão e a responsividade, e promover, então, as habilidades de comunicação das crianças. Então, a ideia aqui é que em nosso meio nós tenhamos uma intervenção também que possa ser disseminada de uma forma fácil e que possa, em crianças de alto risco, de uma forma precoce, melhorar habilidades de comunicação social. E nós estamos também fazendo um estudo com essa intervenção em crianças de alto risco para a comunicação social em função de viverem em situações de muita vulnerabilidade social. Então, vão ser 2 estudos, estão sendo, na verdade, 2 estudos com essa intervenção para promoção de habilidades sociais em crianças com risco familiar para autismo. Então, esse é o anúncio do estudo. O estudo chama Floreia. Então, nós temos esse objetivo de promover o desenvolvimento de bebês em risco familiar. É importante pensar que são intervenções que beneficiam qualquer criança, independente do risco familiar. Qualquer criança, em termos do desenvolvimento típico, pode se beneficiar. Existem evidências nesse sentido de uma intervenção que vai promover a forma de se comunicar. Então, deixo aqui um anúncio, um convite para todas as famílias que tiverem interesse com bebês até 9 meses com risco familiar para autismo ou também para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Concluindo, as melhores práticas atuais para crianças até 3 anos com diagnóstico ou com suspeita de autismo deve incluir uma combinação de abordagens desenvolvimentais e comportamentais e deve ser iniciada assim que possível. O envolvimento dos pais e dos cuidadores é fundamental, né? E pensando que nós estamos falando de crianças muito pequenas, nós estamos falando num campo em que eventualmente o diagnóstico pode não se mostrar real ao longo do desenvolvimento. Então, nós precisamos pensar em intervenções que sejam o menos custosas e que tenham um benefício de promoção do desenvolvimento que vai além do diagnóstico. Então, que poderia, de fato, beneficiar qualquer criança com prejuízos de comunicação social que mais tarde não terão autismo. E a escola é parte fundamental nesse processo de intervenção. Então, a gente pensa num ambiente que promova o desenvolvimento, incluindo o relacionamento com os pais, os cuidadores e a escola. E a ideia, então, de que essa intervenção deve promover o desenvolvimento muito além de sintomas eventualmente nucleares do autismo. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, agradecemos muito ao professor Guilherme por essa grande contribuição, né, sobre os mecanismos precoces no autismo, as intervenções, as idades em que elas podem aparecer e tudo mais. Conforme o nosso horário aqui, nós temos tempo para uma única questão que eu vou fazer aqui. E a gente vai te perguntar, Guilherme, se você poderia resumir, se você conhece mecanismos que expliquem a poda genética, né, que poderia explicar isso. E também acho que assim, a relação disso com regressão, ou por que tem a regressão, se está relacionado com a poda dos neurônios, sináptica, e se tem algum mecanismo que explicaria a poda sináptica. Então, nós temos, esse é um processo... E regressão, né? Fazer assim, intermediário. Esse é um processo normal do desenvolvimento do cérebro. A gente espera que ele aconteça e a gente sabe que tem genes que regulam esses processos. Quando nós temos alterações em genes associados aos diversos processos do neurodesenvolvimento, inclusive a poda, nós temos são genes que mais facilmente se associam ou mais frequentemente se associam ao diagnóstico do autismo. De fato, os mecanismos subjacentes à regressão, eles não são claros.
é possível que nós tenhamos diferentes trajetórias de regressão. Então, nós temos muitas vezes casos, situações em que em 1 ou 2 meses há uma perda de habilidades, né, e que são muito marcados, os pais ficam alarmados e buscam rapidamente o pediatra, neurologistas, e pensando em processos, e que de fato a gente precisa pensar e excluir processos como uma encefalopatia epilética ou outros processos degenerativos, mas nós temos também processos mais insidiosos, né, e que eventualmente ao longo de 6, 8 meses. Não é claro, né, quais são, de fato, mecanismos específicos subjacentes a eles, mas é muito, muito provável que nós tenhamos alterações nesses genes que regulam esses processos. Eu acho que uma pergunta importante aqui, que é rápida, é do Magno, que ele pergunta o seguinte: qual seria a idade considerada precoce para intervenções? Então, como diagnóstico, ele pode ser feito a partir de 18 meses, né? Mas a gente tem uma estabilidade maior a partir dos 3 anos. Então, na literatura científica se fala em intervenções precoces antes dos 3 anos. Mas se a gente for pensar que a idade média do diagnóstico é em torno dos 5 anos na literatura, na comunidade, no mundo, né, e que provavelmente, né, no nosso país nós tenhamos diagnósticos mais tardios ainda, então se nós usarmos esse referencial, o diagnóstico precoce poderia ser antes, né, dessa idade média do diagnóstico, né?